Bom dia, tudo bem com você? Como passou a noite? Passou a noite bem? Neste momento, eu lhe convido para, junto comigo, entrar aqui no estudo desta lição. Né? É na manhã deste dia, que é 25 de junho de 2023, né? E tem como título aqui Paulo Evangelista para Éfesos. Para Éfeso. E aqui começa dizendo o seguinte: o que Paulo fez em. Quer dizer, uma pergunta: o que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso, no final da segunda viagem missionária, né? Aqui está registrado em Atos 18, 18 e 21, né? 18, 18 e 21, que diz o seguinte, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cesareia, porque tinha votos, né? Porque tinha votos, né? Era um costume, né? Dessas pessoas missionárias, né? E às vezes rapar a cabeça, né? Quando em missão, né? Para algum lugar, né? Não, porque eu não sei, né? Você perguntou por que fazia isso, eu não sei lhe responder o porquê. Isso é um costume, né? De lá, um costume oriental e tal, né? Então, porque isso era um voto, né? Tinha voto, né? E aqui no 19 diz o seguinte, e chegando a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E no versículo 20 aqui diz, rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo algum tempo não convenho nisso, né? Então, eles queriam que Paulo ainda demorasse mais. Então, era tão legal a visita de Paulo. O que ele fazia ali, né, em termos de missão, que o povo queria que Paulo se demorasse mais. Ele e a comitiva dele, né? E antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Ok? Paulo foi um grande missionário, né? Eu não sei quantos sabem que Paulo já tinha sido antes um perseguidor, um grande perseguidor, né? Aqui tem passagens que falam sobre isso, né? Mas eu estou fazendo esse comentário aqui. Então, e ele tornou-se Paulo foi perseguidor da Igreja de Deus, né? A Igreja de Jesus aqui na Terra, mas depois ele se converteu, ele caiu na real de que aquilo que ele fazia não era bacana e nem preciso que se fizesse, né? A nenhum cristão. Mas na ignorância, né? Ele servia em outras denominações, né? E então pedia que fizesse aquilo e fazia. Estava no meio sempre daqueles que torturavam, que pintavam e bordavam. Inclusive o Estevão, né? E tal. Fui participante da morte de Estevão e tal. Então, ele se voltou para Jesus, né? E aí continuou esse trabalho juntamente com os que ali já faziam. E foi um grande missionário, o Paulo, né?
grande missionário. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, com uma população de cerca de 250 mil habitantes. Era a capital de uma das províncias mais ricas do Império. A província da Ásia, que abrangia grandes parte do que conhecemos hoje como Ásia Menor. Ora, naquele tempo as cidades, né? Hoje uma cidade com 250 mil habitantes é uma cidade de médio porte, não é nem de grande porte, né? É uma cidade considerada como uma cidade de médio porte, né? Médio a grande, mas ainda é média, né? Então, tem cidades aí com 700 mil habitantes, 800 mil, 1 milhão de habitantes, né? E aqui já passa a ser mesmo considerado uma cidade grande, bem grande, não é? Mas, naquele tempo, a cidade com 250 mil habitantes já era bem grande. Podia ter o nome até de capital, né? Então, e como cidade portuária, Éfeso também estava no trajeto de importantes rotas terrestres, né? Embora o povo adorasse muitas divindades na cidade, quer dizer, tinha muitos deuses, né? Então ali que não conheciam o Deus verdadeiro, e por isso Paulo tinha essa missão de levar o conhecimento da palavra de Deus. Em lugares aceitava, lugares não aceitava. Mas ele estava disposto a fazer esse trabalho e fez até o final da vida dele. Da cidade de Tertenis, né? Chegando Diana, né? Chegada Diana na mitologia romana, que vê Atos, né? Atos 19, 24, 35, né? Considerada como a deusa Tétora, conhecida como a deusa Tétora da cidade, era suprema. Sua adoração era o foco de cerimônias civis. Era o foco de cerimônias cívicas, jogos atléticos e celebrações anuais. Celebrações anuais. Veja como era esta Diana, né? Esta deusa Diana, né? Era muito, né, reverenciada, né? Por o povo daquele lugar, né? O povo daquela província, né? Considerada deusa, né? Protetora da cidade. Era suprema, sua adoração era o foco de cerimônias cívicas, jogos e atléticos, né? Jogos atléticos, celebrações anuais, né? Paulo retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por 3 anos, né? 3 anos é um tempo bom, né? Um tempo longo, né? É como hoje tem o período dos pastores, né? Período dos pastores, né? Que dura cerca de 2 a 3, 4 anos, né? E tem lugares que os pastores ficam, tem denominações que os pastores vão pastorear, né? Um certo lugar, né? E eles ficam por muito tempo, né? Muito tempo.
Muitos que ficam até quando morrem, né? Mas tem denominações que não é assim. É de 3 a 4 anos, até às vezes 2 anos, né? Então, é, então é assim, né? Que vemos, né, como era realmente o regime antigamente, né? Dos ministérios, né, antigos, né? Paulo retornou, né, a Éfeso em sua terceira viagem missionária, né, que já foi lido, né? Missionária e, né, o apóstolo decidiu o tempo significativo, né? E Éfeso, né, a Éfeso, como a intenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. Então ele teve o propósito, né, imagino eu, de ficar ali por alguns tempos mais longos, né, para então fundar ali o cristianismo, né, naquele lugar, que não era fácil, né, porque ninguém quase tinha conhecimento dessa doutrina que ele ia pregar ali, e porque, como já foi dito, né, a Diana era a deusa ali mais, né, forte que existia naquela província, né? E, então o povo estava com a atenção voltada para ela, né? Segundo eles, era a protetora daquela província, daqueles lugares, né? A protetora, né? O povo acha isso. Eu não sei como é que acha que um Deus morto pode proteger ninguém, né? Por exemplo, uma pessoa que morre vai proteger mais alguém? Não tem condição. Então, quanto mais algo que nunca teve vida. É. Então, se é assim com quem já teve vida, quanto mais com quem não tem vida, né? Mas é assim mesmo, né? O povo age dessa maneira. Qual acontecimento estranho fez com que predominasse a reverência, Paulo, a reverência, e assim, a reverência de Paulo, né? É, ou a Paulo não, de Paulo, Senhor Jesus em Efésios. É. Ou a reverência por Paulo, né, ao Senhor Jesus em Éfeso. Atos 19, 13 e 20. Atos 19, 13 e 20, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. 19 é quase aqui mesmo. 19, 13 e 20. Então aqui diz o seguinte, diz o seguinte aqui. E alguns dos excrucistas, né, judeus, né, ambulantes, né, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: encorajuvas. Não, esconjurou. Né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Né? Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Seva, né? Judeus os principais dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois pôde mais do que eles. Pôde, né? Pôde mais do que eles. E de tal maneira que uns feridos fugiram daquela casa, né? Quer dizer, o inimigo se apoderou deles porque não achou que eles não tinham força nenhuma, não é? Então, assenhorear, assenhoreando, né? Assenhoreando-se de dois podem mais do que eles, né? Quer dizer, pode mais do que eles, de tal maneira que uns e feridos, né? E uns feridos fugiram daquela casa, né? Eles não puderam, não tiveram força nenhuma não tiveram poder para expulsar o maligno daquele homem. Então, tiveram de fugir porque o inimigo foi mais forte que eles e quase que feriu, né, a eles, né? E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu-te, né, de mor sobre todos eles. Caiu-te, caiu o temor, né, sobre eles todos, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, né? Seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos os feitos, e feita a conta do seu preço. Acharam que montava os 50 mil peças de prata. Quer dizer, o valor daqueles livros, né, deles, e montando todos, né, somava o valor de 50 mil peças de prata, né? Então, portanto, eles desistiram, né, de fazer aquela prática porque se converteram, né, ao Senhor através da pregação de Paulo, né, daquela missão que ele estava fazendo, né? Então, aqui no versículo 21 diz: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Ásia, não, pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Ali ele já estava com a viagem já planejada para Roma também, né? Que depois que ele passar por ali, por aquela província, né? Então ele já estava pensando em que se importa também, né? Ir a Roma, né? Também ir a Roma, né? E ver a Roma, né? Então, isto, né? Ser bom missionário, né? O Paulo foi um dos grandes missionários, né? Dos grandes missionários, né? Qual acontecimento estranho fez com que prendessem não, predominasse a referência
a referência Paulo, Senhor Jesus, né, em Efésio e Atos 19, 13 e 20, né? Atos 19, 13 e 20. Treze e 20 aqui, já foi lido. E Lucas compartilhou a estranha história de 7 exorcistas judeus, né? Ambulantes, misturar os nomes de Jesus e Paulo em seus encantamentos proveu ser um equívoco com a notícia do episódio. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O evento teve impacto sobre os crentes, os quais queimaram, né, publicamente seus carros, não, seus caros, né, manuais, né, de artes mágicas que haviam. Aqui já foi realmente lido, né? Pois é, então isto que Paulo fez, foi muito bom, né? Para o avanço do evangelho aqui naqueles lugares. Naquela província, naqueles lugares em que por onde ele passou, por onde ele passou. Então aquele que criticava, né, aos que seguiam a Jesus, né, voltou a se dobrar, né, diante de Jesus, né, e passou a fazer muito mais até do que os que já trabalhavam com esta obra, né. Trabalhou arduamente, né. Arduamente Paulo trabalhou, né. Foi detestado por muita gente também, né? Assim como ele detestou os demais antes, né? De começar esta obra que ele por muito tempo trabalhou, né? Levando esta mensagem ao povo. Aqui diz o seguinte: o que a queima dos livros significou para os efésios, considerando o custo desses materiais, o que isso diz sobre o compromisso total com o Senhor? O que é que diz com esse compromisso total com o Senhor? Né? Será que alguém pagou? Será que alguém pagou mesmo pelo custo desses materiais? Materiais que tinham coisas que não era, né, não era aceita por Deus, né? E aí Paulo foi armar ou desarmar essa arapuca, né? Essas coisas que estavam acontecendo lá. O povo se converteu e deu o pescoço à canga, né? Realmente, né? E então é isso aí, né? Chegamos aqui o término de mais uma lição deste bloco, né? Ou seja, a segunda lição deste bloco, né? Que está só começando, ok? Está só começando, né? É isto aí. Então, desde já peço a todos que
entre nessa live, né, e veja esta lição aqui e este testemunho de Paulo, né, nesse empenho que ele teve, né, de levar a mensagem a pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro, né. É um grande desafio para qualquer um hoje que trabalha com a obra do Evangelho, é de levar a mensagem do Senhor a quem não conhece, não tem nenhum conhecimento para isso, né? Então, como será a aceitação, né? Se vai aceitar ou não, se vai, né, revidar, o que é que vai fazer, não é? Então, é isso aí, né? Então, neste momento, eu oro ao Senhor agradecendo por me dar mais uma oportunidade de estar aqui passando esta lição, ok? Está estudando aqui esta lição, juntamente com aqueles que quiserem, né? Realmente também fazer parte, né, desse estudo. Como estamos vendo, esse estudo é tudo da Bíblia, tudo vem da Bíblia. Não tem nada aqui que não seja da Bíblia, ok? Aqui é uma lição para incentivar você a ler mais a Bíblia, né? A ir para a Bíblia, é ter um compromisso de todos os dias ir para a Bíblia, né? No entanto, quando não temos uma lição assim, às vezes vacilamos e deixamos até de ler a Bíblia, né? Ou um dia, ou até mais dias, né? Então, e ela nos leva a esse compromisso, né? De ler a Bíblia, né? Então, a gente de manhã cedo já vai logo pegando a Bíblia, né? Para ler, ou a lição para nos levar até a Bíblia. Ok, gente? Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, né, de todo o mal, né? Nos guarde de todo o mal e nos conceda um dia de paz, de vitória sobre os compromissos, né, que havemos de ter nesse dia, né? Esse dia que é considerado o primeiro dia da semana, né? Considerado não, é intitulado o primeiro dia da semana pela Bíblia, pelos ensinos da Bíblia, né? Mas que o povo troca, né? Coloca ele como um dia de guarda, um dia de... Mas ele não é um dia de guarda, é um dia comum como os demais, pois ele é o primeiro da semana, né? É dia da gente começar a trabalhar, né? Mas segundo alguns conceitos, as pessoas deixam de fazer isso, para ter domingo como um dia de descanso e tal. Mas vamos ler com muita atenção a palavra de Deus e vamos descobrir que o dia não é esse, né? Para se ter essa reverência, tá bom? Que Deus nos conceda a paz que precisamos para viver neste mundo, né? Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. É isso aí, né? Então, que Deus nos conceda uma semana de paz, de lutas, né? Como já falei. Pois é. Então, eu vou encerrar esta live. E se Deus permitir, depois a gente conversa mais. Tá bom? Ok.